Agora sim começou. Bom, moçada, estamos nesse momento ao vivo para o Brasil e o mundo. Eu vou gravar a aula, aí depois eu disponibilizo para vocês lá no grupo do Telegram. Beleza? Tecnologia pura. Mas se tiverem dúvida, podem perguntar, porque aí eu edito depois, tá? Deixa eu ver se está rolando aqui. Na verdade, essa partezinha está atrapalhando, ó. Aí. Vai ficar meio torto, mas aqui tá tudo amador, né? Aí, agora sim. Bom, que é isso, hein? Tecnologia, né? Na aula passada nós falamos sobre espelhos esféricos. Demos o exemplo de como se formam as imagens, como os espelhos esféricos aumentam ou diminuem as imagens. Falamos dos raios notáveis. E através dos raios notáveis a gente forma as imagens nos espelhos esféricos. Hoje a gente vai aprofundar, com exercícios também depois, a classificação dessas imagens, porque vocês veem que nos espelhos esféricos a imagem ela pode ser maior, menor, ela pode estar de cabeça para cima, cabeça para baixo, ela pode ser formada antes do espelho, depois do espelho. Então, para cada tipo de característica dessa, existe um nome e a gente vai aprofundar nisso agora. Também veremos a questão da distância da imagem até o espelho. A fórmula, a expressão matemática que nós vamos usar para calcular, por exemplo, a distância da imagem até o espelho. No espelho plano, a gente sabe que a distância do corpo até o espelho vai ser a mesma do objeto até o espelho. Se você está a 1 metro do espelho, a sua imagem vai aparecer a 1 metro depois lá, né, de distância do espelho. Então vamos lá. Fazendo uma breve revisão. O espelho esférico ele tem essa característica. Se você continuar a curvatura, ele fecha em um círculo, por isso se chama espelho esférico. Existe lá o centro de curvatura, que é o meio desse círculo circunscrito. Aí tem o eixo principal, que é a reta imaginária, que passa no meio do espelho. E existe o foco, que é a metade da distância, do centro até a borda do espelho. Essa borda aqui se chama vértice, baliza. E onde tem esse tracejado aqui, ó, indica as costas do espelho. Como esse tracejado está do lado de fora, então quer dizer que a costa do espelho está do lado de fora. E a parte espelhada está nessa parte interna aqui. Então esse espelho é um espelho côncavo. Maravilha! Então veja bem, vamos supor aqui uma situação hipotética em que tem um corpo em frente a um espelho côncavo igual a esse. Daí, você já vendo a aula anterior dos raios notáveis, você vai lá e eu já sei fazer isso daí, show de bola. Tem um raio notável que passa paralelo ao eixo principal e reflete no foco. Tá aqui, o raio notável vem aqui, paralelo ao eixo principal. Quando atinge o espelho, reflete no foco. Um raio notável é esse. O outro, a gente pode pegar esse aqui que atinge o vértice e reflete de forma simétrica. Ou um outro raio que é o que atinge o foco e reflete paralelo, tanto faz. A imagem está sendo formada aqui embaixo, ó. Bom, o ideal seria ter fazendo uma régua, né? Para medir certinho, mas como dá de ver aqui, parece que a imagem está maior. Está de cabeça para baixo. E está formada para cá, ó, do lado de cá do espelho, e não do lado de lá. Então, como que seria a classificação dessa imagem aqui? A imagem ela pode ser classificada em 3 características. Ela pode ser da natureza real ou virtual. A imagem ela é dita real
quando é formada no mesmo lado do espelho em que está o objeto. Então ela é real. Nos espelhos planos, a imagem ela é formada do outro lado do espelho. Portanto, nos espelhos planos, as imagens sempre serão do tipo virtual, natureza virtual. Mas nos espelhos esféricos pode acontecer da imagem ser formada no lado de cá, no mesmo lado que o objeto está. Então seria, portanto, imagem real. Essa questão de real e virtual é apenas para classificar onde que a imagem está sendo formada, do lado de cá ou do lado de lá. Mas visualmente não vai implicar na qualidade da imagem, vamos supor. Quanto ao tamanho, a imagem pode ser maior ou menor do que o objeto, ou igual. No espelho plano, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Se você tem 2 metros de altura, a imagem vai ter 2 metros de altura. Nos espelhos esféricos, a imagem pode ser maior ou menor do que isso. E a orientação? Nos espelhos esféricos, a imagem pode estar na mesma orientação do objeto, ou seja, de cabeça para cima, né? Ou pode estar invertida, que seria cabeça para baixo. Nesse caso aqui, a imagem ela está facilmente invertida. A orientação da imagem é o contrário da orientação do objeto. Ok? Como então que seria a classificação dessa imagem? Nossa, está tremendo aqui. Ela é de natureza real, porque está do mesmo lado do espelho do que o objeto. Natureza real. Existe uma outra forma de falar isso, mas a grosso modo é assim. Tamanho maior e orientação invertida. Então seria essa a classificação dessa imagem aqui. Ok? Maravilha! Continuando então. Para simplificar, existe essa figura que resume bem a situação. Primeiro vamos ver aqui o mais simples, que é o espelho convexo. Professor, como que o senhor sabe qual que é convexo e qual que é côncavo? Você olha esses tracejadozinhos aqui, ó. Tá vendo esse tracejadozinho? Ele está indicando a costa do espelho. Então a parte espelhada é para fora. E se a parte espelhada para fora for acentuadamente como se fosse uma barriguinha para fora, seria então o convexo. Então aqui, ó, o objeto está aqui. Onde você colocar o objeto, a imagem vai ser virtual. Por que virtual? Está sendo formada do outro lado. Então aqui está o objeto e aqui está a imagem. Note que a imagem está depois do espelho. Então é uma imagem virtual. E a imagem sempre vai ser menor. Lembra que o espelho convexo é o espelho que é usado nos ônibus, né? Nos ônibus, um espelho curvinho para fora. Tem uma curvinha para fora, né? Nos ônibus, nas lojas, nas portas das lojas, nos retrovisores, porque a intenção do espelho convexo é de diminuir a imagem. Então toda a imagem de espelho convexo vai ser menor e também será virtual. Ok? Se perguntar na prova então, um espelho produz uma imagem do tipo real. Diga qual que é o tipo do espelho. Você já vai saber que é côncavo, porque o espelho convexo não produz imagem real. Beleza? Agora aqui, ó, no espelho côncavo, a situação já é um pouco mais diferente. Ó, objeto, aqui ele está indicando o objeto aqui em cima e a imagem embaixo e do outro lado. Então vamos lá. Nesse primeiro caso, em que a imagem está para trás do centro de curvatura, que o objeto está para trás do centro de curvatura, que é o O1, a imagem 1 vai estar aqui, ó. Então, a imagem produzida por esse objeto está aqui. A imagem produzida pelo objeto 2 vai estar no I2, está aqui, ó. A imagem produzida pelo objeto 3 vai estar aqui. A imagem produzida pelo objeto 4, ela não existe. Ela vai ser imprópria, infinito. Não é formado. Agora, se o objeto estiver aqui, ó, entre o foco e o espelho, entre o foco e o vértice, a imagem vai ser virtual do outro lado e maior.
Lembra então que nos espelhos côncavos, para nós termos a ampliação da imagem, o objeto necessariamente tem que estar localizado entre o foco e o vértice do espelho. Se ele estiver nessa região, a imagem será maior e, portanto, essa é a intenção do espelho côncavo, né? Quando as nobres alunas vão aí fazer a maquiagem, tem que aproximar o espelho para poder ampliar ali a imagem, não é verdade? Beleza. Bom, então isso resume aqui a questão da classificação das imagens. Oi? Isso. Então, boa pergunta da nobre jovem. Essas imagens aqui, professor, elas serão imagens do tipo reais. Exatamente. E essa imagem que está formada do outro lado do espelho, virtual. Beleza? Então, esse aqui, o côncavo, o convexo. Bom, deixa eu ver se está gravando aqui ok, porque senão eu apaguei aqui a memória um pouquinho para... Tá rolando. Muito bem. Distância das imagens. Agora nós veremos como que é a relação da distância das imagens. Como assim, professor? Novamente, nos espelhos planos isso é fácil. Vamos supor que aqui é um espelho plano. Se eu estou a 1 metro do espelho, a minha imagem vai aparecer 1 metro depois do espelho. Isso não acontece necessariamente nos espelhos esféricos. A gente vai ver agora. Vamos supor que você tem aqui um objeto, um corpo. Aí vamos lá, vamos representar a imagem desse corpo. Primeiro temos que fazer os raios notáveis. O raio que passa pelo corpo e reflete no foco. O outro que passa pelo foco e vem paralelo. Então a imagem vai estar onde? No cruzamento dos raios refletidos. Vai estar aqui. Agora o seguinte, está vendo que a distância do corpo até o espelho é diferente da distância da imagem até o espelho? Isso existe uma relação para poder calcular. Mas para a gente falar da fórmula, precisamos de explicar as 3 grandezas necessárias para poder usar a fórmula. A distância do objeto até o espelho chamaremos de P. Ok? A distância focal, que é a distância do espelho até o foco, é a distância focal. A distância da imagem até o espelho é chamado de P'. P', por causa dessa linha que existe aqui em cima da letra P. Tudo que é referente à imagem vai receber um linha em cima. Então vamos lá, olha, de novo. P é a distância do objeto até o espelho. Tem a distância focal, o foco, né? E tem a distância da imagem até o espelho, que é P'. Como que essas 3 grandezas aqui se relacionam? Essa é a fórmula, é a expressão que nós usaremos. Tá? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do corpo até o espelho, mais 1 sobre a distância da imagem até o espelho. Beleza? Não. E existe aqui a questão dos sinais. Porque se eu falo assim, ó, o foco do espelho é de 2 centímetros, como que você vai saber se esse é um espelho côncavo ou convexo? Então se estabeleceram sinais para essa identificação. Se o espelho for côncavo, a gente fala que o foco é positivo. Então, foco de 2 centímetros, né? Ah, o espelho é côncavo. Foco de menos 2 centímetros, aí você já vai saber que o espelho é convexo. Se a imagem for real, se P' for maior que 0, então o espelho é côncavo. Cadê? Minto. Se a imagem for real, o espelho é côncavo porque ele é o único que produz imagem real. Então, se a imagem for real, aqui ela será positiva, a distância. Se a imagem for virtual, ela recebe o sinal negativo. Então, aqui, ó, nesse caso, por exemplo, a gente fala o seguinte, para resumir. Tudo que está do mesmo lado do objeto recebe o sinal positivo. Tudo que está do lado de lá do objeto, do espelho, recebe o sinal negativo. Mas isso nós veremos melhor com exercícios, né?
Mesma coisa relacionada ao aumento. Vocês percebem que o tamanho do objeto aqui do corpo, né, não é o mesmo tamanho da imagem. Essa imagem sofreu uma redução. Como que isso é relacionado? Aqui está o tamanho do objeto, y, o tamanho da imagem, portanto, y', e isso se relaciona através da seguinte fórmula. Professor do céu, isso vai estar na prova? Se tiver na prova, eu coloco a fórmula para vocês. Tá bom? Mas eu não vou colocar a fórmula na questão, vou colocar a fórmula lá no final da prova, aí você vai ter que saber qual que você vai usar. Mas fica tranquilo que só vai ter 2 questões de fazer cálculo na prova. Está registrado. Ó. Vocês podem reclamar depois. Aumento é igual y' sobre y, que é igual a menos p' sobre p, que é igual a foco dividido por foco menos p. Calma, nós vamos ver exercício disso aqui, ok? Só estou apresentando. Bom, agora vamos resolver o exercício. Eu vou levantar aqui o slide aqui. Alguma dúvida? Ué? Ele não sobe? Como que ele sobe? Ah, tem que enrolar? Então vou parar aqui a gravação para cortar essa parte.